Fala, meus queridos, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos estudar mais um pouquinho de língua portuguesa. Só que hoje eu tenho uma aula especial. A redação, texto, você tem dificuldade em escrever? Você não está sozinho não, todos nós temos dificuldades. Hoje nós vamos começar a falar sobre esse assunto. Fique até o final aí dessa aula e eu tenho certeza que você vai ficar satisfeito com o que nós vamos aprender hoje. Quando nós somos desafiados a escrever uma redação, a escrever algo, parece que há um bloqueio, né, na nossa mente e logo nós pensamos assim agora. Porque você é convidado a criar algo. E nós temos aí um ditado, né? Um ditado que não é muito legal, que fala que no mundo nada se cria, tudo se copia. Mas isso não é verdade. Porque se nós temos algo hoje é porque alguém criou alguma coisa, né? Nada aparece do acaso. Alguém começou, alguma mente criou. Então, por que uma mente qualquer aí no mundo pode criar e você não pode? Você também pode criar uma redação, pode criar, ou seja, criar o que vem de coisas novas, né? Você não deve copiar. Só um parênteses, aluno gosta de enganar professor, a gente manda escrever uma redação e quando a gente pega a redação do aluno, se a gente manda essa redação para ele escrever em casa, a gente chega uma redação que não é daquele aluno. E eu sei que, conheço aluno, já fui aluna e sei quais são as estratégias aí que muitos recorrem. Então, vamos parar com esse negócio aí de copiar, vamos parar com esse negócio porque você é muito inteligente. Papai do céu deu um cérebro para cada um. E se tá tudo certinho com você, eu tenho certeza que você tem muita capacidade de escrever um texto, tá? É só mesmo colocar o tico e teco para trabalhar, assistir as nossas aulas, estudar, procurar saber das regras gramaticais para você escrever um texto bem bacana. E por que é tão difícil às vezes escrever? Porque escrever, nós não fazemos isso o tempo todo. Por exemplo, falar, nós falamos o tempo todo, né? Nós comunicamos através da linguagem oral, da fala. Então, o tempo todo você fala, então não temos dificuldade nenhuma. Uma criança, quando nasce, se não tiver nenhum problema de saúde que altere aí a sua cognição, naturalmente, ela em convívio, em contato social, ela consegue adquirir a fala, ela consegue aprender a falar. Mas escrever, ela precisa de algumas intervenções. E depois nós precisamos dessas intervenções, ou seja, treino. Por que nós falamos muito e escrevemos pouco? Porque a necessidade pede que falemos mais do que escrevemos. Então é por isso que às vezes há muita dificuldade das pessoas em sentar e escrever um texto. E um bom texto, né? Não é qualquer texto. Escrever qualquer texto é fácil. Agora, escrever um texto muito legal, aí, satisfatório para o propósito que você quer, muitas vezes é difícil. Nós sabemos que um texto é uma criação, é algo novo, algo que tem que ser autêntico, né? Com a cara de quem está escrevendo, ou seja, do autor. Então, muitas vezes a gente tem dificuldade sim em criar. E por que há dificuldade também? Porque há desconhecimento das regras gramaticais, aquelas regras que eu ensino aqui no nosso canal. Aquilo que você tem que saber para pontuar corretamente um texto, para colocar as palavras de forma adequada, para variar as palavras de forma adequada, né? Porque nós não podemos também fazer um texto ficar com palavras muito repetitivas, porque fica cansativo. Então isso tudo precisa de um conhecimento prévio, tanto das regras gramaticais quanto conhecimento cultural. Isso tudo é importante. E às vezes para você colocar isso no papel também é bem complicado, porque você não está acostumado a fazer isso. Escrever, assim como qualquer outra coisa na vida que você queira aperfeiçoar, é insistência, é treino. Então se você não treina, você não vai escrever um texto bacana, um texto legal.
Você não vai usar isso somente nas aulas de redação. Você vai levar isso para o resto da sua vida. Escrever, ler, formar textos, prioridade na educação, tem que ser prioridade no ensino. Então é importante que uma criança, ou até mesmo você que já cresceu, já está aí mais velhinho, né, mais adulto, mais madurinho, escreva, estude para que você tenha um desenvolvimento em outras situações também. Se você vai estudar um livro de biologia, o que tem nesse livro? Letras. Tem algum desenho? Claro, pode ter alguma gravura, mas ele vai estar escrito que você tem que entender. A informação tá de forma com código. Então é por isso que é importante você ter um bom desenvolvimento na parte linguística, sim. O que eu indico para você no momento? Primeira coisa, vamos ler mais. Ler o que, professora? Leia tudo. Leia o que você gosta. É jornal? É a parte do jornal esportiva? Você que os homens, né, gostam aí mais do futebol? Leia a parte esportiva. Se você que é mulher, gosta daquelas revistas que tratam sobre saúde e beleza, né? Leia aquelas revistas e comece lendo coisas que te dão prazer, que te dão satisfação, para que não seja algo que você comece a ler, ai, que chato, que saco, não quero ler mais, porque você vai abandonar. Então comece lendo coisas que vão te dar prazer e satisfação, tá? Não comece lendo coisas com palavras muito rebuscadas, palavras difíceis que você tem que toda hora buscar no dicionário, não. E depois você pode aumentar aí o seu nível de leitura. Por exemplo, pega lá um livro que você gosta, uma história, um romance. Eu vou dar o exemplo da minha filha. Eu fui numa livraria com ela. Aí a gente estava lá naquela área, ela tem 7 anos, estávamos ali na área de crianças, né? Aqueles livros coloridos, né? E a minha ideia, como ela foi alfabetizada, né, ano passado, a minha ideia era comprar um livro que, né, fosse mais coloridinho. Então ela viu um livro de 2 meninas que gravam vídeos no YouTube. Eu esqueci, acho que são gêmeas, se eu não me engano. E quando ela viu, ela ficou encantada. Mamãe, é esse. Aí quando eu vi, eu falei, filha, você vai ler? Não, mamãe, eu vou ler esse livro. Então, assim, se eu falasse assim, não, você não vai levar esse livro, você vai ler, sei lá, José de Alencar, o Guarani. Ela nunca mais ela ia odiar a leitura, porque ela tá começando agora. Se é gibi que seu filho gosta de ler, é gibi que ele vai ler. Seu filho tá com dificuldade em gostar de ler, apresenta literaturas que ele vai gostar. E, por exemplo, adolescente, né, tem lá livros, o Crepúsculo, tem livros lá que são de literatura juvenil e que pode despertar interesse em leitura, Harry Potter, né? E aí você apresenta, claro que são livros bem grandes, né? Mas se você colocar na mão de um adolescente uma história que atrai, ele vai ler, tá? Então, assim, incentive, se você, com seu filho, incentive seu filho a ler coisas primeiro que ele goste. Depois, quando ele começar a ter que ter aquelas leituras mais difíceis, ele vai, com o tempo, começar a desenvolver um gosto pela leitura e vai ler tudo, tá? Vai começar a ler, o cérebro dele já vai estar acostumado com isso. Então, a leitura é isso aí, gente, é treino, tá? E não comece a ler coisas que você não vai sustentar. Leia coisas do seu interesse. Depois, acostumando a ler, aí você começa a ter outras leituras. Escreva. Ai, professora, mas eu sou um terror, não sei quando... Não interessa. Comece a escrever. Escreve qualquer coisa. Treine a escrita. Faça resumo do que você leu. Anote, se você vai a algum lugar, uma palestra, ou mesmo na igreja, comece a anotar o que o pastor fala, comece a escrever. Treine a escrita e depois você começa a treinar. Você que está estudando aí para redação do Enem, tem que escrever. Se não escrever, não adianta você saber a fórmula, a receita de bolo daquele tipo de redação, daquele tipo de texto, que você não vai desenvolver, que você não vai fazer um texto bacana. É treino, tá? Então, leia, escreva.
Se você não fizer nenhum dos dois, sinto muito, mas eu não poderia fazer nada por você. Então essa é a notícia que eu tenho. Eu tô aqui para ajudar, mas quem quer ajuda tem que também se ajudar, tá? Então, leia e escreva. Essa é a minha dica. O que nós temos que também ter muita consciência é que falar, como eu já disse, é diferente de escrever. A língua falada é diferente da língua escrita. Embora usemos o mesmo código, que no caso é o código, a língua portuguesa, que é o código do Brasil, que nós adotamos aqui no território brasileiro, a língua portuguesa, na prática elas são diferentes. Primeira coisa é que na língua falada a situação é concreta, é real, né? Por exemplo, eu tô aqui falando com você, eu tô usando a língua falada. Nós temos aqui uma emissora, que sou eu, Juliane, que estou passando uma mensagem a vocês, que são os meus receptores, tá? Então, é o quê? Uma aula, né? Uma conversa, um bate-papo que existe, que é real. Então, isso é a língua falada e é muito mais fácil de acontecer. Quando nós temos a língua escrita, nós temos uma situação artificial, ou seja, você tem que criar a situação, ela não existe. Então, por isso que tem a dificuldade em se escrever. Você tem que, colocar a mentezinha para trabalhar, o tico-teco tem que trabalhar. Quando eu tô falando, não tem uma interrupção do fluxo de pensamento. Tô falando aqui, falando. Agora, quando eu tô escrevendo, não. Às vezes você interrompe, depois volta, tem que voltar ao raciocínio de novo. Então, por isso que escrever é mais difícil. A língua falada é informal. Nós cometemos alguns equívocos na questão da gramática. Às vezes nós deixamos de usar o plural onde deveria usar e nós conseguimos ser entendidos mesmo assim, né? Isso na língua falada. E na língua escrita, não. Se alguém pega um texto com erro de concordância, com problemas de pontuação, ele fica poluído, ele não fica legal, né? E até mesmo fica mal interpretado. Já a língua falada, ela se perde no tempo. Então, a oralidade, ela é passageira, né? Você fala e, né? Como dizem aí o ditado, uma palavra lançada como uma flecha, né? Ela sai e não tem como voltar mais. Então, a oralidade é isso, né? Por isso que nós temos que ter cuidado com as palavras que nós falamos, porque, falou já era. Para você retirar o que fala, é muito difícil. Agora, a escrita, ela tem como você documentar. Ela fica lá, arquivadinha e é colocada no papel. Então, a escrita, ela tem essa possibilidade de ficar arquivada, de ficar gravada. E o que eu já falei também é a questão da utilização. A oralidade a gente usa o tempo todo. Você conversa com seus amigos, com sua família, com seus filhos, com seus pais, o tempo todo. E escrever? Você escreve o tempo todo? De repente, você passa o dia inteiro sem escrever. Então, isso também pesa muito, né? Na questão, nós temos o que nós chamamos de frequência de uso, né? A frequência que você utiliza alguma coisa. Se você escreve muito, você vai ter facilidade de escrever. Se você não escreve nada, então, normalmente nós escrevemos muito pouco. Então, por isso também há dificuldade em escrever redação. Como eu já falei aqui no início, a língua falada, ela é transmitida socialmente. Então, por que uma criança aprende a falar? Porque ela entra em contato com outras pessoas que ensina, né, que fala o tempo todo e aprende a falar. A não ser que tenha algum problema de saúde, a criança estando com todas as suas habilidades cognitivas aí normais, ela vai aprender a falar pelo meio social, tá? Por ela ter sido introduzida no local em que se fala ali determinada língua. Tanto que as pessoas que querem aprender um novo idioma, é importante que ela entre em contato com o idioma e até mesmo uma forma de entrar em contato com a cultura, com o local, para aprender a falar. De repente a pessoa não aprende nem a escrever, mas para falar ela aprende, né, o idioma, porque ela está inserida ali num contexto em que as pessoas estão só falando aquele idioma. E a criança também. A criança aprende a língua dos pais. Nós chamamos até isso de língua materna. No caso, a nossa língua materna é o português. E a aquisição da linguagem escrita
ela já é mais forçada, né? A criança tem que ir para a escola, aprender o abecedário, depois aprender a juntar as letrinhas para formar sílabas, e depois as sílabas formam as palavras, e aí, né, ela começa a aprender no processo aí de alfabetização. Ela é ensinada, tanto que ela tem que ir para um local determinado, que no caso é a escola, para aprender a escrever um texto. Agora eu quero falar um pouco sobre texto, porque eu já falei sobre as dificuldades que nós encontramos quando queremos escrever uma redação, tá? Entendido isso, eu creio que agora você vai lutar para superar todas essas dificuldades, tá? Conhecidas as dificuldades, conhecido o inimigo, agora nós temos como criar estratégias para vencer o inimigo, tá? Então, vamos agora começar a aprender o que é um texto. Texto vem da palavra tecer, que é de tecido, tá? E tecer o quê? Tecer as palavras. Quando nós juntamos palavras, nós estamos aí querendo com a intenção de ligar uma outra e formar um texto, ou seja, um tecido, vamos dizer, né? O tecido não tem aqueles emaranhadozinhos que um juntando no outro, quando você olha assim, você consegue perceber que é um grande tecido? O texto também é assim. Você junta palavras, conecta as palavras umas às outras e aí você consegue formar uma ideia principal, tá? Então, isso é um texto. Quando nós estamos falando de texto, nós temos o texto que nós chamamos prosa, texto em prosa, e o texto em verso. O que é o texto em prosa? O texto em prosa é o que nós mais utilizamos no dia a dia, que é o texto em parágrafos, usados em narração, usados em romances, usados nos jornais, nas notícias. Nós utilizamos porque é aquele texto separado por parágrafo, que usa toda a linha para escrever, tá? Ou seja, é o texto que nós usamos no dia a dia. Já o texto em verso é aquele usado na poesia, é aquele que tem mais estilo, que tem uma métrica já pré-estabelecida. Ele trabalha com rimas, com musicalidade, e ninguém também conversa em verso, né? Ou seja, o verso é só mesmo para a parte artística, vamos dizer, né? O verso, ele tá muito aliado com as artes, né? No caso, com a literatura. Então, a prosa, texto em prosa, nós usamos o tempo todo. Texto em verso, nós usamos quando queremos escrever uma poesia, queremos dar um estilo diferente para o nosso texto. Espero aí você na próxima videoaula, tá? Um beijão, tchau, tchau, fique com Deus e até a próxima!